teve aquela sensação de sonhar acordado? Às vezes é só uma figura de linguagem, mas você pode estar tendo crises epiléticas. Isso porque existe uma possível relação entre sonhos vividos e pesadelos com as crises. A gente vai falar da melhor parte do dia, que é a hora de ir dormir. Ananar, tirar um ronco, seja lá como é que se chama. O sono ele é dividido em 2 grandes ciclos que se chama não REM e REM. Bem criativo. O que é REM? Rapid Eye Movement. Ou seja, movimento rápido dos olhos. Vou usar o meu cachorro como fonte de inspiração para explicar isso daqui. Muitas vezes quando o Graviola tá dormindo, tem interação dele latir, dele correr, e os olhinhos dele ficam tipo como se ele estivesse lembrando de alguma coisa, vivendo de olhos fechados, óbvio. Graças a Deus. Essa é a fase mais pesada do sono, onde o cérebro está em plena atividade, o corpo ele já está mais desligado e é um sono mais profundo. Isso é REM. Essa parte do REM, que é onde tem essa atividade cerebral descontrolada, ela é muito importante para as atividades emocionais e para os aprendizados. Então, aquilo que você passa todo no seu dia e que você fica pensando e remoendo dentro dessa caixolinha, ela acontece, a constatação, a fixação dela dentro do seu corpo nesse momento. A fase do não REM, ela é subdividida dentro do seu corpo em 3 etapas. Uma fase onde você tem um sono mais brando, onde você tá ali, ó, que o cérebro já deu uma apagadinha, mas você ainda tá ouvindo as coisas, tá em atividade ali, leve entre lá e cá. A fase número 2, que é quando tem a desativação cerebral e o corpo começa a relaxar, então você vai ficando molinho ali, afundando a cabeça no travesseiro. E a última, que é o sono profundo, que é difícil de te acordar. As pessoas te sacodem e tu não acorda. Você tá na fase 3 do não REM. Que é o momento que você tem o sono de ondas lentas, onde o corpo relaxa. Por isso que é tão difícil ser acordado, porque o seu corpo tá desligado. E é na fase do não REM que as pessoas podem ter crises epiléticas, principalmente na fase 2 e na fase 3. E sim, eu tô falando com pessoas que têm crises epiléticas durante o sono. O problema de ter essas crises fora crise é que ela bagunça muito essa estrutura do sono. Então a gente não consegue chegar até o final dessas etapas, desses ciclos, e o corpo ele não consegue descansar. Fora a descarga elétrica que é te lascar, resulta naquele cansaço absoluto, naquela sensação de você não ter conseguido descansar direito, nos pesadelos que você não sabe se foram reais, se foram verdade, o que tá acontecendo. Tem gente que ainda durante essas crises elas têm alucinações, paralisia do sono, bem complicado. O mais curioso é que na fase do REM, onde o cérebro ele tá em atividade, você tem menos possibilidade de ter crises epiléticas. Alguns medicamentos também interferem na atividade do sono e isso é bem perigoso para quem já tem epilepsia do sono. Obviamente podem aumentar as crises noturnas. Antidepressivos, antipsicóticos, corticoides, antihistamínicos, estimulantes. Por isso que é bem importante ter um acompanhamento médico e falar com o médico caso você sinta que esteja tendo algum tipo de alteração durante seu sono.